Salve pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um interruptor magnético. Para fazer esse projetinho nós vamos precisar de um ímã, vai ser qualquer ímã, uma ventoinha, essa ventoinha você encontra em vários dispositivos, como fonte ATX de computador, alguns aparelhos de som, pode ser qualquer tamanho, e um relé 12 volts, tá bom pessoal? Para começar nós vamos precisar tirar o circuito, né? O circuitozinho que tem aqui dentro dessa plaquinha aqui, ó, dessa fonte aqui. É só remover esse plástico aqui, ó. Aqui, pessoal, para poder sacar essa ventoinha aqui, vamos precisar tirar essa arruelazinha de plástico que tem aqui, ó. Tirou essa arruelazinha de plástico, essa parte que sai, ó. Agora vamos tirar a plaquinha daqui, ó. Pegar aqui um alicate aqui, pessoal. Só pressionar contra essas bobinas aqui. Fazendo esse movimento circular aqui, ó. Ó, pessoal, deu um trabalhozinho, mas tirou. Acabou quebrando aqui, nem saiu o paviozinho de dentro. O que importa é só a plaquinha aqui, tá bom, pessoal? Agora nós vamos tirar essa bobina aqui, ó. Ela tem 3 pinos aqui, ó. A gente soldar aqui, aqui e aqui, ó. Com escovinha velha. Pronto, ficou só a plaquinha. A pecinha que nós vamos precisar, pessoal, é essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha preta aqui que tem 4 pinozinhos. Dava para fazer, dependendo do projeto que você for fazer, dá para tirar ela para ligar diretamente nos pinos. Mas como os pinos são muito pequenininhos, muito pertinho um do outro, né? O melhor é nós aproveitar na própria plaquinha mesmo, para não danificar, né? Que aí a gente aproveita já os pontos de solda e vai dar para soldar os fios e não vai ter perigo de quebrar as perninhas ou soldar, interligar as perninhas aqui, porque são muito juntinhas. O fio de ligação de entrada de 12 volts, nós vamos permanecer, que vai ser a alimentação principal desse circuito. Pessoal, observe bem o local onde nós vamos ligar, né, os fios de saída para alimentar a bobina do relé, tá? Porque tem diversos modelinhos desse circuitozinho aqui, né? Dependendo da ventoinha que você for tirar, tem um circuito diferente, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Eu tirei de uma outra ventoinha menor, pode notar que ele é só uma banda, né? Esse aqui tem uns capacitorzinhos, ó. Tem um desse capacitor aqui que não tem utilidade nenhuma para esse projeto aqui, mas vou deixar aí, né? E nesse caso aqui, ó, esse aqui não tem nenhum capacitor, ó. É só a pecinha preta mesmo. Então, é importante você observar o local de saída. Se for desse aqui, que é só uma bandazinha, né? A entrada de alimentação de 12 volts é a entrada normal da ventoinha, que você liga a ventoinha para ligar ela. E a saída são esses dois pinos aqui, ó. Esse e esse aqui, ó. Note que a pecinha está aqui no meio, a pecinha preta. E a ligação é aqui e aqui. E aí você liga lá na bobina do relé, tá bom? Nessa aqui que eu tirei agora, a alimentação é essa aqui, esse pinozinho aqui, que tem, ó, o primeiro pino, no segundo pino da pecinha preta aqui, o segundo pino tá vindo para cá, então você liga uma das perninhas aqui, que vai para alimentar a bobina do relé, e a outra você vai ligar aqui, em qualquer desses pinos aqui que tem a entrada de fio, do fio positivo da alimentação, ó. Pode ligar aqui, aqui como tem um fiozinho interligando, então vou ligar nesse ponto de solda aqui, ó. O outro fiozinho que vai ligar no relé, tá bom? Então vou fazer a ligação aqui para vocês verem. Ó, pessoal, nota que eu liguei aqui 2 fiozinhos da mesma cor para não confundir, tá bom? Você não confundir, porque na entrada de alimentação, sim, precisa obedecer negativo e positivo. Agora na saída não precisa, assim, não tem lado certo para ligar a bobina. Você vai poder, sendo nos dois pinos principal da bobina do relé, né, que é esse primeiro pino e esse terceiro pino aqui, ó, pode ligar de qualquer lado, tá bom? Não importa se é assim ou assim, ó, tá?
Eu vou ligar aqui. Olha aí, pessoal, como ficou a ligação. Aqui, se vocês for usar esse projetinho aqui para alimentar projetinhos de 12 volts também, pessoal, vocês podem usar a própria fonte que vai alimentar ele para alimentar o projetinho também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Fazer uma ligação aqui para ligar essa lâmpada aqui de moto, ó, de farol de moto. É uma lâmpada de 12 volts. Ela tem uma ventoinhazinha aqui também, ó. Quando liga, ela fica rodando para fazer o resfriamento, porque isso aqui esquenta bastante o LED. Então eu vou ligar ele aqui para vocês verem aqui a forma de ligar. Para ligar qualquer projetinho, um dos fios do projeto a ser alimentado, né, que no caso aqui essa lâmpada aqui, eu vou ligar nesse pino do meio aqui, ó, entre os dois fios da bobina. Aí vou ligar outro fio aqui, ó, nesse pininho aqui. Aqui, esses dois pininhos de baixo aqui, pessoal, ele é normalmente aberto, né? E o outro é fechado. Nós temos que ligar no que é aberto. Salvo engano, é esse aqui. Ele tá nessa posição, esse aqui da esquerda. Ó, pessoal, já tô com minha fontezinha de bancada aqui, ó, já programei ela para 12 volts, né? Mas pode ser qualquer fonte, você pode usar até a própria fonte do computador, né? Ou qualquer fonte de 12 volts para alimentar esse projeto aqui. A forma da ligação, ó, como eu falei para vocês, tá aqui os 12 volts. Vou ligar aqui positivo no positivo e negativo no negativo. Ok. Aqui, como eu falei para vocês, se for ligar uma lâmpada de 127 ou 220 volts, né, você vai chavear a lâmpada lá, que vem da tomada, né, o cabo, vai chavear nos dois pinos do relé aqui, tá bom? Não se preocupe em entrar 110 ou 220 volts aqui, porque esse chaveamento aqui, essa localidade aqui, ele não tem contato com a bobina de 12 volts do circuito, então não tem perigo, né? A pessoa pode pensar que vai ter problema, né? Porque aqui está sendo alimentado com 12 volts, corrente contínua, e aqui se botar 220 volts aqui, mas não tem problema porque não tem contato, tá? A bobina de 12 volts aqui apenas para poder fechar o relé lá, que ele faz a função de interruptor, né? Como liga e desliga. Mas como eu vou ligar, um projetinho de 12 volts também, eu vou usar a própria fonte que eu estou alimentando o projetinho. Então, para isso, eu vou fazer o quê? A lâmpada também, ela funciona também com corrente contínua, então ela precisa de negativo e positivo. Aqui ele tem como identificar, né? Tem uns pinos aqui mostrando quem é negativo e quem é positivo. Olha, então o fio azul está sendo positivo e o fio amarelo, negativo. Aqui no projetinho, o fio azul, que é o positivo, está nesse pino aqui do meio, e aqui na saída é positivo também. Então eu vou colocar esse fio vermelho aqui, ó, junto com o fio vermelho que está entrando para alimentar o circuitozinho. Ok, pessoal? E como o fio azul aqui ele é o positivo, né? Quando ele chavear aqui, ele vai... É a continuação do positivo. Então eu vou colocar junto com o positivo aqui, da alimentação do projetinho. E o negativo da lâmpadazinha, eu vou ligar aqui, ó, no fio negativo, junto com o negativo que está alimentando o projetinho. Aqui, pessoal, ele quando colocar de um lado, o ímã de um lado, ele vai ligar, e quando eu colocar o ímã do outro lado, ele vai desligar. Ó. Colocar de um lado, ele liga, se eu aproximar do mesmo lado de novo, ó, ele não desliga. Então, quando eu viro o ímã pro outro lado, ó, agora desligou, tá vendo? Note que, ó, ao virar o ímã, ó, é bem interessante, né, pessoal? Só virar o ímã. Para ficar interessante, pessoal, quando você fizer esse projetinho aqui, dependendo do que você for fazer, pode fazer para fechar e abrir uma porta automaticamente, né? Você pode fazer tipo um chaveirinho, né? E colocar, ó, eu estou usando um ímã como esse, mas pode ser esse aqui, ó, retirado do laser de DVD,
o de CD, tá bom? Olha o tamanho desse ímãzinho aqui, ó. Bem pequenininho. Entendeu, pessoal? Então esse ímãzinho aqui, vocês podem colocar ou num chaveirozinho, dentro do chaveirozinho, cola ele, né? Pra ficar invisível. E aí quando você aproximar, ele vai ligar, ó, tá? Na hora que eu coloquei do lado de acender, quando ele virar do outro lado, ó, ele apaga, ó. Tá bom? Então até esses ímãzinhos aqui, ele funciona, tá bom? Só ele funciona. Beleza? Dá pra fazer também, colocar até dentro de um anelzinho também, fazer um anelzinho e colocar ele assim dentro, ó. Quando você aproximar o anel, essa lascou, e essa foi de lascar. Desculpa aí, pessoal. Aí a pessoa tá tem a mente poluída. Esse negócio de aproximar o anel aí. Aí acontece isso, tá bom? Eita, Senhor. Misericórdia. Pois é. Interessante, né, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como fazer esse projetinho, como que eu vou usar ele também para alimentar projetos de 220 volts, 127 volts, né? Não se limita apenas a ligar a lâmpada, pode ligar qualquer circuito por aproximação, né? Isso aqui você pode esconder ele na parede, por exemplo, se for usar para abrir a porta lá, embute ele dentro da parede, ninguém vai saber onde tem fechadura, nem que tenha segredo nenhum ali, e quando você aproximar o ímã ali por trás da parede, né, o ímã vai fazer o acionamento do projetinho lá. Ó, pessoal, olha esse outro aqui que eu fiz para ser ligado em projetos que vai na alta tensão, né? Esse aqui, no caso da minha rede aqui, é 220 volts. Eu vou usar ele para acionar esse treco aqui, que eu não sei como se chama, né? Quando ele liga ele na tomada, 220 volts, isso aqui ele dá uma tranca para dentro, trá, né? Isso aqui é usado muito em portão, né? Aquele portão eletrônico, quando a pessoa chega no portão e alguém chama, bate a campainha e a gente quer abrir o portão sem ter que abrir a casa e ir lá fora abrir o portão para a pessoa, a gente aperta um botão lá dentro e ele faz aqui, ele destranca o portão, destrava o portão se abre sozinho, né? E a pessoa entra lá, né? É usado muito isso aqui. Então esse aqui eu não sei se era de portão ou de alguma outra coisa, mas ele tem a mesma funcionalidade. Como eu falei, esse projetinho, se quiser fazer isso aí, para colocar no portão, para ele abrir a porta automaticamente, ele faz isso aqui, né? Quando fechar a porta, que ele solta, ele tá dentro, fecha na tranca, né? E quando a pessoa apertar, ele sai de dentro da porta e a porta se abre, né? Destrava. Ó, então eu vou ligar aqui. A ligação é o mesmo circuito, tá? Vai ser alimentado com 12 volts, né? E no caso desse, como vai se ligar na tensão 220 volts, não vai ser ligado na mesma fonte, é só apenas o projetinho que é alimentado por 12 volts. Aí eu peguei aqui, ó, um chicote de tomada, um dos fios, das fases, tá indo diretamente pro projetinho, tem dois fios aqui, ó, liguei diretamente no projetinho. A outra fase que vem na tomada entra num dos pinos do relé, né? Aí sai aqui quando fizer o fechamento e vai para outra fase do projetinho aqui. Então eu vou ligar aqui na tomada. Primeiro eu vou alimentar ele aqui, ó. Agora eu vou colocar ele na tomada. Lembrando que a minha tomada aqui é 220 volts, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, notem que o tregozinho tá para fora aqui, ó. Quando eu aproximar o ímã aqui, ó, entrou para dentro, ó. Tá acionado. Quando eu colocar de novo, ele saiu para fora, ó. Como eu falei para você, tem que virar, né? Depende do lado. Mas depende da posição que você colocar lá também, pessoal. Tem como só passar, porque ele pode ser pegado de um lado, pode ser com o mesmo lado, mas sendo assim, de um lado e do outro. Por exemplo, aqui, ó, ele acionou. Quando eu só apenas virar pro outro lado lá, ele vai acionar também, ó. Do mesmo lado, ó. Se desse até pode ser só passando também, ó. Se tá acionado, ó, para cá, fecha, para lá, abre, ó. Tá vendo? Beleza, pessoal? Show de bola, né? Esse projetinho, pessoal, ele pode ser usado para ligar qualquer circuito, né? Ligar e desligar qualquer circuito,
No caso desse aqui, esse aparelho aqui, ele não pode ficar ligado diretamente. Por exemplo, eu liguei ele aqui, ó, e tá ligado. Enquanto eu não colocar o botão de novo para desligar, ele tá ligado. E ele não pode ficar muito tempo ligado, né? Que ele é um tipo de aparelho que ele é feito só para acionar. Ele é feito só para dar esse treco, esse tranco e voltar ao normal de novo. Ele é usado apenas para ser usado como pulso, né? Ele dá um pulso, faz esse tranco de entrar para dentro e sair de volta. Aí ele tá desligado. No caso aqui, se for ligado do jeito que tá aqui, diretamente na tomada, ele vai ficar ligado, ó. E não é muito bom ele ficar ligado diretamente assim. Aí no caso, se você for usar esse tipo de projeto aqui, né, eu recomendo usar esse aparelhozinho aqui, ó. Isso aqui eu ensino como fez no canal. Esse é um aparelhozinho usado para um temporizador de solda ponto, para máquina de solda ponto, tá? Aqui você consegue, alimentando ele com 12 volts também, você consegue ligar e desligar um aparelho, né? Vai ser quase a mesma função desse aqui, só que esse aqui tem a função de você controlar o tempo que o aparelho vai ficar ligado. Você, através desse potenciômetro aqui, você controla o tempo que o aparelho vai ficar ligado. Pode ser 1 segundo, né? Até 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, conforme o que você ajustar ele aqui, tá bom? No botão você ajusta o tempo que você quer que o aparelho fique ligado. Quando você der o clique aqui, ele vai ligar aquele aparelho por aquele tempo que você selecionou e depois ele vai desligar sozinho de novo, né? Então, combinando esse projeto aqui com esse aqui, ó, fica bom. No caso desse projeto aqui, né, que não pode ficar ligado muito tempo, porque você pode usar o relé para acionar esse botão aqui, ó. No lugar dessa função aqui que eu tô fazendo aqui para ligar e desligar o aparelhozinho lá, eu coloco esse botão aqui, ó, na parte do botão liga e desliga, desse circuitozinho aqui, né? E aqui a saída eu uso para fazer a função de chaveamento do circuito aqui. Assim eu controlo aqui, que aí quando eu aproximar o ímã vai fazer a função de apertar esse botão aqui, vai acionar isso aqui, que vai ligar isso aqui, e como vai ter um controle de tempo, ele vai desligar sozinho de novo, então não tem perigo de eu aproximar só uma vez e ele vai ficar ligado diretamente, porque ele vai ter um tempo de limite para ele ficar ligado. Ele vai ligar e depois do tempo selecionado ele vai desligar sozinho, tá bom, pessoal? Você vai usar esse relézinho para ligar vários projetos, né, dependendo da potência. Se você quiser ligar algum projeto que tem uma potência maior, você pode usar esse relé aqui, ó. Ele é até de 40 amperes, tá bom? Suporta até 40 amperes. Você pode ligar qualquer relé, é só ligar essa partezinha aqui, como eu falei, na bobina do relé. Ele vai acionar o relé para ligar e desligar qualquer aparelho, tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui!